Mas, deputado, falando de novo sobre essa operação de hoje, da qual o senhor foi alvo também, o senhor acha que isso pode, inclusive, ser um tiro que saiu pela culatra, do ponto de vista do Supremo? Será que essa operação pode acabar virando lá na frente um combustível para novas manifestações de rua contra o Supremo Tribunal Federal? E o senhor concorda com essas manifestações? É o caso mesmo de a população ir às ruas? Eu concordo, o Supremo não está acima do povo, o Supremo está abaixo do povo. O Supremo não pode ter a arrogância de se achar o Olimpo, porque não é. Eles são nomeados e indicados pelo que tem de pior, são os partidos políticos. Fosse o Supremo uma corte de magistrados de carreira, o juiz de carreira, 30, 35 anos na toga, defendendo a justiça, a lei, respeitando a balança da justiça, a espada da justiça, tudo bem que fosse ao Supremo como último grau, a última etapa de sua promoção como juiz na carreira de magistrado. Mas esses juízes do Supremo, políticos, um é ex-advogado do PT, advogado do Zé Dirceu, o outro é ex-advogado do PCC em São Paulo, o outro é primo do Collor, o outro, a mulher dele era a melhor amiga da falecida Dona Marisa Letícia, a do Rio Grande do Sul é amicíssima do ex-marido da Dilma, que era guerrilheiro junto com a Dilma, o Carlos, que indica a ministra, porque ele é comunista, amiga dele, ex-guerrilheiro. Isso é um negócio, assim, da pior qualidade. O outro aqui do Rio foi indicado fazendo promessas ao Zé Dirceu e quando não cumpre, o Zé Dirceu diz de público, olha, você traiu o que me prometeu que faria no Supremo quando eu te indiquei. Quer dizer, é do pior gabarito a maneira que são nomeados os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos corrigir isso. E o governo não tem mais tempo. O Congresso, você não creia na coragem do Congresso para fazer essa mudança. Não tem, porque poucos no Congresso são cotó. São os novos lá, vamos dizer, uns 100, 150. Os novos são cotó. Os da velha política têm rabicho grande. E o Supremo pisa no rabicho, chama o cara lá e diz, tem que parar de andar aqui esse pedido de impeachment, essa CPI da Lava Toga aqui não pode andar, senão a gente bota para fora aquele processo que tem contra o senador fulano, o deputado Beltrano, só tem um jeito de mudar, com urgência, artigo 142 da Constituição, poder moderador das Forças Armadas. O presidente precisa invocar o poder moderador das Forças Armadas. Augusto Nunes, mais uma pergunta, Augusto. Deputado, como eu acho que é improvável a entrada em cena das Forças Armadas, que estão agindo muito profissionalmente, né? O que podem fazer os atingidos por essa arbitrariedade de hoje, como o senhor, juridicamente? Há uma maneira, há algum caminho a percorrer do ponto de vista jurídico para reagir, repito, a essa arbitrariedade? Rui Barbosa dizia que a pior ditadura é a ditadura da toga, porque você não tem a quem recorrer. Eu vou entrar no Supremo com a representação contra os ministros do Supremo, eles vão rir de mim. Então, para eu não ser motivo de riso, eu vou continuar no Twitter, aqui nas rádios, como a Jovem Pan, que me deem oportunidade de falar, sentando o pé neles, batendo daqui para cima, da medalhinha para o cabelo, para o fio do cabelo, contando a história da maçã, da vida deles. Eu vou continuar batendo, sem parar, exercendo, como me garante o artigo 5º da Constituição, e que diz a eles, ministros do Supremo, todos são iguais perante a lei. Eu trouxe a Constituição, deixei ela aqui do meu lado, para repetir isso aqui, artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Os ministros do Supremo são iguais a mim perante a lei. Se eles me criticam, me rotulam, arranjam para mim epítetos e apelidos, eu também os rotulo e arranjo apelidos para eles. E digo àqueles representantes do PT e do PSDB, marxistas, maoístas, de esquerda, eles não são melhores do que eu. Não é uma corte que dê dignidade, que represente moralmente a cultura jurídica do Brasil, a qualidade moral dos nossos juízes. Não é.
infelizmente, é uma corte política, é um puxadinho de partido político. Quem faz política está sujeito a sofrer essas consequências que eu, como deputado, já sofri e como político sofro. Eu apanho na mídia, eu apanho na rede social, sofro na minha casa mandado de busca e apreensão. Se os ministros do Supremo estão fazendo política como vem fazendo, aquela toga que eles vestem não segura crítica e esculhambação que a gente dá neles, não. Então, eles estão entrando no pau na opinião pública, estão sendo desnudados, o povo está tirando a capa preta deles e vendo que como eles são feios, como moralmente eles se reúnem, como moralmente são indicados e como moralmente pecam contra a lei e contra a Constituição e contra a ordem institucional. Eles conspiram hoje abertamente contra o Poder Executivo, estão tentando levar o país a uma secessão, criaram um Estado confederado, julgando os governadores contra o presidente da República, rasgaram a Constituição. Parece que o governador de São Paulo tem mais força que o presidente. Parece que o Witzel tem mais força que o presidente. Parece que o governador do Ceará tem mais força do que o presidente. Parece que o governador do Amazonas é mais forte que o presidente. E o Supremo estimula isso, o Estado confederado. E nós vivemos a República Federativa do Brasil. Mais uma pergunta, caminhando aqui para o final, acho que é a última. Guilherme Fiuza, vai lá, Fiuza. Eu só queria fazer uma observação, Vitor, assim, porque claro, não posso deixar de fazer em relação à condenação do Lula, né, pelo triplex e pelo sítio de Atibaia, com todo respeito à forma como o deputado Jefferson vê, mas o triplex e o sítio de Atibaia são a demonstração da corrupção passiva do Lula no processo da Lava Jato do Petrolão, né, quer dizer, ele está exaustivamente demonstrado ali naquele processo, que a ação do Lula junto às empreiteiras OAS e Odebrecht, nessa ação ele foi recompensado, né, e eu acredito que os processos são muito bem feitos ali, muito bem demonstrados, sem querer invalidar a crítica do deputado Jefferson, inclusive as condutas aí do Moro presentes, né, mas só queria deixar registrado que acho que são processos com condenação em 2 instâncias, no caso do triplex, 3 instâncias. Então, só deixar registrado aqui que acho que sim, o Lula é culpado pelos 2 processos. Quer responder, deputado? Rapidamente, por favor. Quero dizer ao Fiuza que ele é muito responsável pelas minhas posições, porque sou seu leitor e sou seu admirador. Fiuza, eu creio que o Lula é culpado. Ele não pode ser o filete de água pura nesse cano de esgoto que foi o governo do PT. Ele não é o homem limpo, ele não é mais santo do que o Papa, como ele se disse. Mas eu divirjo de você, mas acolho e respeito a sua opinião. Penso que o presidente Lula teve um privilégio no Supremo. Eu fui condenado a 7 anos e 14 dias, cumpri 14 meses em regime fechado. Quando eu saí para o semiaberto, fui trabalhar no escritório de um ex-defensor público do Rio de Janeiro, Roberto Vitagliano, com quem eu comecei no Tribunal do Júri da Defensoria Pública no Rio de Janeiro, na capital. E foi ao presídio e falou: Jefferson, você vai trabalhar comigo no meu escritório. E na vara de execuções penais, ele credenciou o escritório dele para que eu fosse trabalhar. No primeiro dia de trabalho, eu fui visitado pelo jornalista Bernardo de Melo Franco, que era naquela época da Folha de São Paulo. Fez uma entrevista comigo que rendeu 1 página da Folha. Porque eu disse, o Bernardo, você quer entender o Petrolão, porque era o auge do Petrolão, você estuda o Mensalão. Porque o prefácio, o exórdio do Petrolão é o Mensalão. Então, se você quer entender o Petrolão, leia aqui o Mensalão. Eu tenho esse livro que eu escrevi sobre o Mensalão e você, quando quiser tirar alguma dúvida comigo, vem aqui ao escritório que eu tiro a sua dúvida. 3 dias depois,
Eu recebo uma intimação do ministro Barroso, que estava como titular da ação penal 470 do Supremo, me proibindo de dar entrevista, de escrever no meu Twitter, que tinha 300 mil seguidores, e de dar entrevista à rádio, jornal ou televisão, dizendo que eu voltaria para o regime fechado se desse outra entrevista a qualquer órgão de comunicação. A mim, o Barroso censurou. Mas ao Lula e o Zé Dirceu, eles não puseram tornozeleira. Eu tinha tornozeleira. Eles não puseram tornozeleira nem no Lula, nem no Zé Dirceu. Deputado, deixa eu só me lembro que o Lewandowski deputado, eu vou queria interromper que ele o senhor desse rapidamente. entrevista. Estou encerrando. Tá, não, pode concluir. Eu vou passar a palavra de volta ao senhor, deputado. É só para a gente fazer um intervalo para quem nos ouve pelo rádio. A gente precisa fazer esse intervalo agora e daqui a pouco voltamos. Mas pode concluir aí, deputado. Os pesos e duas medidas. Obrigado. Ok, aí o deputado Roberto Jefferson, ex-deputado federal, hoje presidente do PTB, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, viu, deputado, pela presença. Foi bom ouvi-lo. Uma boa noite.